Vamos passar para a hora da palavra. Gostaríamos de chamar aqui o missionário Fabiano de Lima Soares. Vai estar trazendo seu testemunho, a mensagem dessa noite. Vamos nos colocar de pé para estarmos orando pela vida do missionário, para que o Senhor capacite. A Joyce vai estar orando pela vida dele. Se você puder estender as suas mãos para abençoar a vida dele, em nome de Jesus, faça isso. Amém. Pai amado e Deus querido, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de estar podendo falar e ouvir um pouco mais do Teu nome, Pai. Deus, te entrego nesse momento, Pai, a vida do missionário Fabiano, Pai. Se eu possa estar, Senhor, enchendo ele com o Teu Espírito Santo, Pai. Que nada que ele venha falar venha sair dele mesmo, Senhor, mas que a Tua palavra venha sair dele, Pai. Que ele possa, Senhor, que a Tua palavra possa tocar os nossos corações, Pai. Que nós possamos entender o que Tu queres, Pai. E esteja, Senhor, capacitando, usando, Senhor. Que ele possa sempre, Senhor, se permitir ser usado pelo Senhor, Pai. Que ele venha sempre te escolher em todos os momentos, Pai. E que nós possamos ser edificados nessa noite, como já estamos sendo edificados por Ti, Deus. Ou, Senhor, que nós possamos sentir cada dia mais o Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. E nos encher da Tua palavra e da Tua presença. Muito obrigada por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Deixa eu só ver se eu me entendo aqui com... Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite. Meu nome é Fabiano, eu sou carioca, apesar de ter vindo de São Paulo. É que eu, durante a minha participação no projeto Radical África, eu fiz parte da segunda turma, a mesma turma que a Aline e o Tiago, que estão ali no quadro de missionários ali, que estão lá em Burkina Faso. Fizemos parte da mesma turma. E conheci uma moça na turma, a Adriana, e como na época não podíamos namorar, o pastor Valdemir deve conhecer um pouco da filosofia do projeto, então nós aguardamos o nosso período de serviço ao Senhor na África, e quando retornamos, como diz a Nauzira, a gente foi resolver a vida, porque que Deus, palavra dela para mim, que Deus tem para a gente guardado, ninguém tira, e é bem verdade. E Deus me abençoou com a vida da Adriana. Hoje nós temos também uma outra bênção, que é o Daniel, nosso filho. Tem 4 anos e minha esposa hoje está grávida de 6 meses, está esperando uma menina. Então, em breve, a Mariana está vindo por aí. Assim como o Tiago e a Aline, nós também estamos nos preparando para retornar ao campo missionário. Tiago e a Aline voltaram agora há pouco tempo, né, acho que uns 2, 3 meses. Eu e a Adriana ainda estamos em treinamento, e por isso a Nauzira nos diz que nós somos missionários em treinamento. Eu fiz o curso de teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Hoje tenho servido na primeira igreja batista em Vila Silvia como pastor auxiliar. E a Adriana, ela é psicóloga de formação, mas hoje, após ter passado pelo campo missionário, percebeu a possibilidade de servir a Deus também como enfermeira. E hoje está terminando uma pós, já que ela já concluiu a sua faculdade de enfermagem. E a gente tem estudado hoje, eu faço educação física porque tenho como paixão o futebol, sou flamenguista, amanhã vou ser campeão carioca. Tem gente que não gostou muito, né? Mas é verdade. E a paixão pelo futebol tem me motivado a fazer o curso de educação física. Não é uma grande paixão, mas reconheço que educação física abre portas num mundo que impõe, sim, muitas fronteiras para a igreja do Senhor Jesus, para pessoas que vão se apresentar como pastores, como missionários. Em certos lugares você não entra com esse tipo de título, com esse tipo de reconhecimento. Mas um professor de futebol, um professor de educação física, sobretudo brasileiro, porque é conhecido por ser um povo festivo, alegre, simpático, lá você tem abertura para isso.
e por isso hoje eu faço educação física com o objetivo de retornar ao campo missionário. No meu período de Radical África, eu tive a oportunidade de passar 2 anos no Senegal e 1 ano no Marrocos, em Marrakech, num vilarejo chamado Tadert, que fica a aproximadamente 2 horas da capital, ali, a cidade de Marrakech, que não é capital do Marrocos, mas é um grande centro turístico. É chamada de capital turística do Marrocos, Marrakech. A gente costuma falar para lá de Marrakech, né? Pois eu morei para lá de Marrakech, a exatamente 100 quilômetros da cidade, subindo as montanhas lá no Grande Atlas. E 2 anos no Senegal, que foram 2 anos para mim maravilhosos, onde eu pude servir apoiando um projeto bem conhecido, o projeto Fábrica da Esperança. Quantos aqui já ouviram falar desse projeto? Projeto bem conhecido, projeto que é liderado e veio da visão do Dr. Humberto Chagas e da sua esposa, a Elisângela. Ela é dentista, ele é médico ortopedista, e pensaram num projeto para poder abençoar a África ali, o Senegal. Um projeto onde poderiam unir a vocação do ministério, cuidando de igreja, ajudando, auxiliando a igreja, mas também abençoando a população por meio da profissão deles e também de outros que viriam. Quando cheguei lá no Senegal para apoiá-los nesse projeto, a Fábrica da Esperança tinha um grupo de mais ou menos 30 meninos na área de futebol. Eu fui para trabalhar com futebol e por conta das outras ocupações do Humberto, ele não tinha como dar muito tempo àqueles meninos. E como meu trabalho era especificamente o esporte, o futebol, então eu pude apoiá-lo ali. Nós tivemos a oportunidade de ampliar o número de meninos nas 2 categorias que tínhamos. Abrimos uma categoria para meninas que, infelizmente, ainda na minha época, não conseguimos levar à frente, porque ainda há grande preconceito na África em relação a mulheres na prática esportiva, sobretudo no futebol. Senegal, na área do atletismo, é muito mais aberto, mas no futebol há uma grande dificuldade. E lá também, além dessas 2 categorias, abrimos também uma 3ª categoria, para meninos de 7 a 9 anos, porque os pequenos lá, eles são desvalorizados. Quando você chega num daqueles campos de areia, e você encontra meninos pequenos lá, os mais velhos vão chegar, vão bater neles e pôr para fora, porque eles querem um espaço para poder jogar futebol. Quem está aqui na escola, isso acontece também um pouco diferente de lá, porque lá eles apanham mesmo se eles fizerem resistência. Mas é mais ou menos por aí. E podemos abrir também num vilarejo próximo ao Lago Rosa, lago onde terminava antigamente o conhecido Rally Paris-Dakar, uma escolinha de futebol também. E lá sim nós conseguimos manter uma equipe para meninas. Nós tínhamos cerca de 35 meninas, uma equipe de meninos, uma equipe dos menores, meninos de 15 até 16, uma equipe de menores de 8 a 10, e também uma equipe de adolescentes e jovens, de 17 até 19, 20 anos alguns. E lá nós treinamos 2 rapazes durante todo o tempo, para que pudessem manter e mantiveram esse projeto. Hoje não tenho muito contato com eles, mas acredito que até hoje, porque até mesmo apoio com material eles tinham para continuar o projeto lá, um projeto muito bacana, que funcionava dentro de um orfanato que tinha liderança cristã. Então, algo muito legal lá. E trabalhei também numa outra escolinha, que é o Centro de Formação de Futebol no Senegal. É um trabalho de missionários de outra denominação, um trabalho muito bonito, muito bem feito, inclusive uma escolinha que ganha muitos campeonatos lá no Senegal. Uma escolinha que há pouco tempo atrás, no Sport TV, 1 ano atrás, estava vendo uma reportagem sobre um jogador chamado Vieira. Ele é um jogador senegalês naturalizado francês, foi capitão da seleção da França, e estavam mostrando um projeto que ele tem, o projeto Djambar, que é um projeto que significa guerreiro na língua Wolof, língua oficial do Senegal. No entanto,
Um projeto que tem por objetivo encontrar atletas, selecionar os melhores. E o nosso projeto sempre foi de inclusão. E no dia que aquela reportagem estava entrevistando aquele jogador e foi mostrar a escolinha dele, mostrou a escolinha dele jogando com uma outra escolinha. E para minha felicidade, era a nossa escolinha lá que estava mostrando. Quando mostrou os meninos jogando na televisão, eu pude reconhecer boa parte dos meninos que estavam ali. E fiquei muito feliz por ver coisas que Deus faz. A projeção que Deus estava dando para o projeto que uma escolinha de futebol brasileira fez lá. Inclusive, no encontro, eu tive a oportunidade de conhecer o ministro de esportes do país, porque ele queria saber quem era o brasileiro que estava metido num vilarejo pobre chamado Guédiawaye. Um dos únicos brancos, 2 brancos estavam naquele vilarejo, eu e o Vinícius, um amigo meu, daqui também do Rio de Janeiro, trabalhando com futebol naquele lugar. E o camarada quis conhecer quem era a gente, o que a gente estava fazendo ali. E foi uma oportunidade que a gente teve também de engrandecer o nome do Senhor e de fazer conhecido o projeto Fábrica da Esperança. Porque depois que eu falei com o ministro dos Esportes, as TVs e as rádios senegalesas vieram querendo saber quem era eu e o que eu fazia ali naquele lugar. E a gente pôde falar do trabalho dos batistas brasileiros ali no Senegal e poder dizer para aquele país que o Senhor se preocupa com eles e que a igreja brasileira está realmente empenhada em poder ajudar aquele país. Eu gostaria de falar com vocês a respeito do nosso tema, Igreja Sem Fronteiras. Mas, na verdade, quero pensar nessa possibilidade de falar de Igreja Sem Fronteiras, começando do individual. Porque quem compõe a igreja somos nós, eu e você. E para que a igreja seja sem fronteiras, que tenha um alcance além mar, além das suas fronteiras, de fato, precisa que eu tenha visão do trabalho missionário como algo sem fronteiras, como algo que transpassa esses nossos limites de igreja, culto, clero, enfim. Então a gente precisa pensar em nós, indivíduo, cada um de nós, como um cidadão de fato, com visão sem fronteira, com ação sem fronteira. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 4. Neemias, capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 em diante. Um texto bem conhecido da palavra de Deus. Neemias 4, 7. Creio que os irmãos estão encontrando aí, alguns já encontraram. Diz assim a palavra de Deus. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, souberam que os reparos no muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Verso 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho,
A outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graça por esse congresso de Otran, onde nós podemos celebrar uma igreja sem fronteira, onde podemos refletir sobre esse tema e clamar ao Senhor: faz de nós, Senhor, uma igreja sem fronteira, que o nosso alcance seja realmente muito além das nossas possibilidades, porque essa obra é uma obra em parceria contigo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor faça a cada um dos meus irmãos aqui pessoas com visão de fato missionária, visão realmente de que o Senhor é o Deus que está em missão, reconciliando o mundo consigo mesmo, e que o Senhor chama cada um de nós para a obra do ministério que é teu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faz-nos compreender, Pai, a tua vontade para nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Neemias é um livro recente, um livro que data 446 a 430 a.C. Ele está bem atrás aqui no Antigo Testamento, mas Neemias é alguém que viveu bem depois de Davi, de Salomão, de tantos outros. Neemias viveu numa época bem complicada para o povo de Deus, porque nessa época aqui, a Assíria já tinha invadido Samaria, capital do Reino do Norte na época, já tinha destruído com tudo, chegou a atacar o Reino do Sul, mas não conseguiu destruir, porque Ezequias, um homem de Deus, resistiu de fato. Só que o povo voltou a pecar. Aliás, quando a gente olha a Bíblia, o que a gente mais vê é a relação de um Deus amoroso, perdoador, misericordioso, gracioso, e um povo, me desculpe o termo, sem vergonha. Um povo que todo tempo abandona Deus e peca. Abandona Deus e vai viver segundo a sua própria vontade. Essa é a história do povo que estava vivendo aqui na época de Neemias. Um povo que pecou, um povo que então foi conquistado por Nabucodonosor em 586, e agora Nabucodonosor tinha sido conquistado pela Pérsia, e o povo que antes estava no exílio na Babilônia, agora está sob domínio persa, sobre o rei Artaxerxes. E Neemias era um homem que viveu numa época em que o povo de Deus tinha necessidade de restauração física de Jerusalém, porque a cidade foi invadida, a cidade foi destruída, queimada, o muro em grande parte foi derrubado. Então, de fato, a cidade de Jerusalém necessitava de restauração física. O povo também necessitava de transformação religiosa e social. E isso Neemias sabia que só poderia acontecer como resultado de arrependimento verdadeiro, do povo se voltar a Deus, se comprometer com o Senhor. E o povo também precisava ver a Deus como cumpridor da aliança que ele tinha mantido com o seu povo no passado. Deus, ele faz a sua parte, ele mantém a sua palavra.
O povo pode pecar e abandonar a Deus, mas Deus na história nunca abandonou o seu povo. E o povo agora vivia as consequências do seu pecado. Estava exilado, boa parte deles. E quem ficou na cidade vivia numa cidade destruída, numa cidade que precisava de reforma. Reforma física, reforma moral, reforma espiritual. E é interessante que quando a gente vai ler o livro de Neemias, o livro ele começa sem qualquer mensagem da parte de Deus diretamente para ele. Aliás, a gente costuma dizer, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Neemias, mas Neemias nem mesmo era profeta. O texto bíblico vai dizer que ele era copeiro. Ele estava exilado na Pérsia. E ele era copeiro do rei Artaxerxes. E é interessante que ele servia lá na Pérsia. E aí ele diz o capítulo 1 que ele ouviu que alguns homens estavam voltando de Jerusalém. E ele vai ter com esses homens, ele vai ter uma conversa com eles. E os homens vão contar algumas notícias a respeito de Jerusalém para Neemias. E o que os homens falam para Neemias é, olha Neemias, o povo lá está vivendo uma situação de humilhação, numa cidade totalmente destruída. Então o cenário lá é muito complicado. E Neemias ouve toda essa situação e eu gostaria de me pôr agora no lugar de Neemias e poder trazer aqui algumas notícias da África para os irmãos. Os irmãos podem ver aqui uma mãe segurando o seu filho, sem nenhum tipo de perspectiva de salvação dessa criança. Essa criança iria morrer, e essa mãe, com o seu filho nos braços, sabia disso. Essa criança ia morrer porque não tinha tratamento médico adequado para essa criança. Essa é uma criança guineana. Pode passar a foto, irmã. A criança está se pesando. Olha o estado da criança. Pode passar, minha irmã. Essa criança também doente, jogada num colchão no chão, em condições totalmente desumanas quando a gente pensa num doente. No entanto, a sua família faz ali o melhor para que ela possa ser tratada. Mas é mais uma criança que viria a óbito por conta de não ter tratamento de saúde adequado. Pode passar a foto, irmã. Aqui algumas crianças que, embora lá na Guiné também existam muitas escolas corânicas, escolas que são direcionadas para crianças aprenderem religião, essas crianças aí estão aprendendo algumas músicas, estão aprendendo sobre Deus, estão aprendendo a ler e escrever na língua oficial da Guiné, que é o francês. Então a igreja tem trabalhado buscando, apesar da simplicidade, pode não parecer, mas é a sala de aula deles. A gente precisa de mais recursos, obviamente, mas a igreja tem feito tudo o que é possível conforme as possibilidades lá na Guiné. Pode passar, irmã. Aquela lá no fundo à esquerda é a minha esposa, Adriana, ela que estava lá na Guiné. E essa foto aí, um grupo de crianças, essa foto é muito curiosa, porque esse grupo de crianças, eles foram encontrados em posse de uma senhora, ela não está na foto. Essa senhora estava levando essas crianças justamente para Burkina Faso, onde está lá a nossa família missionária, né? Tiago, Aline, o seu filhinho Lucas, não é? Lucas, isso mesmo. Estavam indo para Burkina Faso. Essa mulher estava sendo investigada nessa época, porque há grandes suspeitas de que ela estava levando todas essas crianças para tráfico de órgãos. Uma realidade na África. A África, por conta da proximidade com a Europa, muitos europeus encomendam crianças, jovens, para que possam ir para a Europa, saindo por navios, saindo das mais diversas formas, para que possam doar os seus órgãos para essas pessoas doentes lá na Europa.
tráfico de órgãos, realidade que a gente precisa, como igreja, orar e buscar também trabalhar para que possa ser mudado. Passa, irmã, por favor. Aí algumas crianças nessa escola corânica, como eu disse, eles estão com algumas tábuas ali, e ali eles vão passando o dia todo escrevendo em árabe trechos do Corão, aprendendo a religião oficial do país. Pode passar, irmã. Que sou eu na escolinha de futebol Semente. Essa não é a Fábrica da Esperança, é a escolinha de futebol que fica perto do Lago Rosa que eu falei. Nós temos ali algum material, colete, bolas de futebol, mas não temos calçados para todas as crianças. Aqui a gente vai ver um menino te andar com uma chuteira, inclusive da ombro. Do lado nós vamos ver um menino jogando descalços. E a gente precisa permitir ele participar, porque eles estão acostumados e a gente não tem calçados para todos. E aqui não dá para ver muito bem, mas o menino que está à frente desse, que está descalço aqui, ele está usando um calçado muito curioso, que aqui no Brasil quem usa são meninas. Mas lá no Senegal a predominância desse calçado é para meninos. Eles chamam de tic-tic, mas é aquelas sandálias melicinhas que as meninas usam aqui. Eles usam tanto para passear, como também para jogar futebol e proteger o pé. Pode passar, irmã. Essa é a Adriana, minha esposa. Ela era psicóloga já na época e hoje se formou em enfermagem. E ela ficou muito impactada com um surto de cólera que teve lá na Guiné, o país onde ela serviu. Porque muitas crianças, muitas mulheres, inclusive grávidas, morreram por conta desse surto de cólera. Porque o país não tem condições de saúde ideais para eles lá. Aliás, eles não têm nem o básico. Estão vendo essa criança que a Adriana está segurando? Ela tem 7 anos de idade. Não é um bebê, não é uma criança de 2, 3 anos. É uma criança de 7. Aqui no Brasil, talvez uma criança de 7 estaria mais ou menos com esse tamanho, acredito. Meu filho com 4 bate aqui. Então, olha só. Será que médicos, enfermeiros para esse lugar vão fazer diferença? Sem sombra de dúvida. Um nutricionista com um bom projeto. Essas são as estratégias que a gente tem que pensar para mudar essa realidade. Passa a foto, irmã. Uma outra criança aí, desnutrida, que precisa de gente aqui, que entre na faculdade e fale, eu vou fazer nutrição, senhor. E o senhor vai me usar lá para fazer diferença. Pode passar, irmã. Aqui uma senhora também com a sua criança. A alimentação é feita nessas tigelas que eles chamam de bol. Ali a gente vê ainda um pedaço, parece de frango com arroz. Uma criança bem nutrida, mas não é a realidade de todos. A criança também está doente. No seu pescoço ali algo que na África é chamado de gri-gri. Pode mudar de um país para outro, mas no Senegal e na Guiné também é chamado de gri-gri. É um amuleto de proteção. É coisa de feitiçaria, é feiticeiro que faz isso, e essa criança tem ali esse amuleto ali, crendo que ele o protege de mal olhado, dos espíritos maus e tudo mais. E a gente precisa mudar essa realidade também. Pode passar, irmã. A Adriana com essa moça tem 18 anos, e ela está na prisão. Ela está na prisão porque ela matou o seu esposo, um homem de mais de 60 anos de idade, porque ela teve de casar forçada pelos seus pais com esse homem. E sabe por que ela matou esse marido dela? Porque ela tinha chegado do campo, depois de um dia de trabalho lá na colheita, aborrecida, só que antes de ir trabalhar, ela tinha guardado um limão. Ela tinha guardado um limão na casa dela, e ela pensou, eu vou chupar esse limão, quando eu voltar do trabalho. E quando ela chegou do trabalho, ela não encontrou o limão. E sim, porque o homem tinha usado, ela se envolveu numa briga feroz com seu esposo e veio a matá-lo. E por isso agora ela cumpre pena na prisão. Pode passar. Aí algumas crianças aí, que eu falei dessa questão do cólera, isso aí é um hospital. É o principal hospital da Guiné. Crianças que precisam também de médicos e da igreja fazendo a obra para que essa realidade possa ser transformada. Pode passar, irmã. Adriana, ela na época não era um profissional da área da saúde, muito embora a psicologia a gente pode falar de saúde mental, mas ela estava ali dando palestra a respeito de prevenção do cólera, de algumas ações que podiam ser feitas para
para minimizar os efeitos, enfim. Então a gente vê que algumas coisas a gente pode buscar para que a gente possa de fato fazer diferença. Não precisa simplesmente fazer faculdade, a gente pode servir de diversas maneiras. Pode passar, irmão. Aí, ó, as pessoas ouvindo palestras e assistindo alguns vídeos também a respeito de questões como, por exemplo, a prevenção de HIV e tantas outras coisas que realmente precisa na África. Coisas bobas como preservativo, que todo mundo conhece, mesmo um jovem cristão, as pessoas lá nem sabem exatamente o que é. Não sabem. Pode passar, irmão. Ali a foto do Dr. Humberto Chagas, ele é vascaíno. É o vascaíno que eu mais amo nesse mundo, porque eu sou flamenguista, já falei para ele que ele vai sofrer. Aqui foi o último dia que eu estava com os meninos lá na escolinha, a gente está com a categoria aí dos meninos de 8, 9 anos, lá no Senegal, e o Humberto estava falando a respeito da nossa saída, do tempo que passamos ali com eles. Pode passar. Aqui, as duas categorias maiores, os meninos ali de 16 até 18 anos de azul, e os de 14 até 15 ali de verde. A gente fez um jogo no estádio Demba Diop, um jogo de despedida lá, onde a gente pôde festejar o período que a gente teve ali com eles na Fábrica da Esperança. Futebol, como eu disse, é minha paixão e junto à teologia, e eu penso que vou fazer diferença no campo missionário por meio dessa estratégia, futebol. A saúde, com a minha esposa, que é enfermeira, na igreja, com a minha vocação, eu sou pastor e eu desejo pastorear a igreja, mas trabalhei com um projeto de prevenção odontológica para ensinar as crianças a escovar os dentes, a fazer uso adequado de fio dental. A gente fez prevenção em relação a várias doenças. Enfim, há muitas ações que não dependem necessariamente de alguém que vá para a faculdade e diga, eu tenho essa formação, eu vou servir com isso. Eu dava aula de futebol e eu não era professor de educação física. Eu fiz alguns cursos antes de ir para o Senegal, mas mesmo que eu não tivesse feito o curso, alguém que se interessa pode fazer, pode ensinar. Ou será que a pessoa tem que fazer um curso de alta costura para ensinar um grupo de mulheres a fazer uma calça, a fazer uma saia? Então, são estratégias que a gente pode usar para glorificar a Deus no campo missionário, e a gente usava isso lá. Está aí algumas notícias que eu gostaria de dar para os irmãos aí do campo missionário, assim como as notícias que Neemias teve daqueles homens. E algumas notícias que os irmãos viram aí, eram como as notícias que Neemias ouviu. Notícias extremamente tristes da realidade do povo que Deus ama e que vive distante da gente. O texto bíblico, lá em Neemias 1, capítulo 4, diz que quando ele ouve, se a irmã quiser tirar as imagens, pode tirar, tá? Diz que quando Neemias ouve essas notícias tristes, de que o povo estava em sofrimento, de que o povo estava vivendo numa cidade destruída, o texto fala de algumas reações de Neemias. No primeiro momento ele senta-se e depois ele chora, ele lamenta por alguns dias, ele jejua e ora. É a única coisa que Neemias faz diante de um cenário de sofrimento como esse. Ele senta-se, chora, lamenta por alguns dias, jejua e ora pedindo a direção de Deus. E como eu disse, Neemias é alguém que não tem nenhum tipo de palavra direta para ele da parte de Deus. Como, por exemplo, Jeremias. Você abrir o livro de Jeremias, você vai ver lá, palavra do Senhor que veio a Jeremias no 13º ano do rei Josias, e por aí vai. E aí começa. Neemias não tem isso. Ele tem simplesmente notícias de alguém que vieram de Jerusalém e retornaram à Pérsia. Neemias, ele está agora extremamente triste diante desse cenário de sofrimento. Mas é interessante que o nome dele significa o Senhor consola. E o seu livro vai mostrar que, de fato, Neemias e o povo de Deus será de fato consolado. Neemias, como eu disse, ele era copeiro do rei Artaxerxes. O seu ofício era um ofício de grande honra na corte persa. Ele era alguém que estava constantemente na presença do rei. Ele era um homem de confiança, porque ele comia e bebia
tudo que o rei comia e bebia antes do rei comer. Ele experimentava a comida. Ele era alguém que tinha uma alta posição na sociedade persa. Ele estava bem lá. Ele era alguém que a gente podia dizer assim, que estava com a vida estabilizada, que podia se acomodar, porque estava vivendo bem. Mas é interessante que quando Neemias ouve as notícias do povo dele, povo de Deus que vivia em Jerusalém, ele não permanece acomodado. Ele se identifica com o povo, porque ele não perdeu a sua identidade. Ele vivia na Pérsia, mas Jerusalém era a cidade onde viveu os seus pais, diz o capítulo 1. O povo que vivia em Jerusalém, lá no sofrimento, era o seu povo. Ele se identificava com aquele povo. E a gente precisa se identificar com um povo como esse que nós vimos na imagem. Até porque o nosso país é um país que tem uma dívida de gratidão com a África. Muitos vieram de lá para construir esse continente em que nós vivemos. Quantos negros temos no nosso país? É um país de mistura. A gente não dá nem para dizer, nosso país é predominantemente branco, predominantemente negro, porque o nosso país é uma mistura. E a gente tem uma dívida de gratidão com a África. E a gente precisa se identificar com o sofrimento dos nossos irmãos que estão lá, de pessoas que precisam conhecer a Jesus que estão lá. Neemias se identificava com o povo. Neemias sabia que a Pérsia tinha os seus deuses, mas o Deus a quem ele servia era o Deus Javé. Era o Deus desse povo que desobedeceu ao seu Deus, e apesar da desobediência do povo, apesar de Neemias estar como escravo na Pérsia, muito embora em boa posição, mas escravo na Pérsia, ele sabia que Deus estava no controle da história e que Javé era o seu Deus. Neemias, ele servia Javé. E é interessante que a compreensão dele de Deus, de que Deus está em missão, que Deus quer reconduzir o ser humano a um relacionamento de amor íntimo com ele, faz com que ele se mobilize a fazer missões. É isso que move Neemias. Não precisou que Deus viesse e falasse para ele, Neemias, volte e reconstrua a cidade de Jerusalém. Não. Ele simplesmente conhecia e se relacionava com Deus. E ele sabia que a condição que o povo de Deus vivia hoje não era a condição que Deus tinha como ideal para o seu povo. Então Neemias decide agir. Ele tem senso de urgência da missão. Ele sabe que a missão é para ontem, é para agora. Tem de ser feita, é por mim, é por você, é por todos. Não precisou Deus falar, Derek, você é o meu escolhido para ir para tal lugar. Tem gente que espera que Deus fale com eles dessa forma. Neemias não. Neemias sabe que a missão é de Deus. Quem está em missão é Deus. E ele fala, Senhor, eu quero me envolver nesse negócio. Me leva com o Senhor para esse negócio. Ele se coloca à disposição de Deus a servir. Porque ele tem senso de urgência da missão que é de Deus. Então ele se apresenta ao seu rei, meio tristonho. O rei fala com ele, pergunta, o que foi, Neemias? Neemias conta toda a história. Então o rei dá autorização para Neemias para retornar a Jerusalém. E Neemias parte da Pérsia, autorizado por Artaxerxes, o rei. E ele recebe algumas cartas do rei. E essas cartas, elas garantiam para Neemias provisão. Ele tinha autorização, por onde ele passasse, requerer provisão para a viagem. Ele vai parar, por exemplo, na Transjordânia, e lá ele vai receber provisão para poder ir a Jerusalém. Ele recebe madeira para reconstruir as portas, alguns materiais para reconstruir os muros, e as cartas também davam autorização para ele requerer esse tipo de coisa. E mais, as cartas garantiam proteção a Neemias, porque ele estava com cartas que foram dadas a ele pelo rei, principal governante da época, Artaxerxes. Então ele tinha proteção em sua viagem. Ninguém podia
querer interferir na ação de Neemias, porque se fizesse isso, estaria desobedecendo o rei. No entanto, não é bem assim que a história que a gente leu aí nos apresenta. Porque quando a gente se envolve com Deus na missão de Deus, a gente encontra oposição. O diabo se levanta e o diabo levanta opositores contra nós. E Neemias encontrou alguns. O primeiro deles é Sambalate, que é o governador de Samaria. O segundo é Tobias, que era o governador dessa região da Transjordânia, que podia lá, Neemias, pegar provisão. E o terceiro eram os árabes, que controlavam o comércio, e em especial, comércio de especiarias. Esses caras não estavam nada felizes com a ida de Neemias a Jerusalém, porque sabiam que a presença deles ali podia mexer com o controle deles da região. Neemias podia querer vir tornar-se governador daquilo. Era um jogo de poder. E de fato esses caras decidiram se opor a Neemias para poder manter o status quo, as coisas como estavam. Podia não estar bem para o povo de Deus, mas estava ótimo para eles. Eram pessoas que tinham interesses próprios ali nessa situação. Então eles avançam contra Neemias. No entanto, quando Neemias encontra a oposição desses homens, Neemias não recua no seu intento de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele quer cumprir sua missão. Ele sabe que ele é parceiro de Deus na missão. E quando a gente entende que a missão é de Deus, a gente vai ver que a vocação missionária é algo inerente à identidade de alguém que pertence a Deus, alguém que pertence ao seu povo. Nós que nos chamamos cristãos, que somos identificados como os pequenos cristos, que temos a tarefa de sinalizar Jesus aqui em Campo Grande e mundo afora. Nós estamos em missão. Nós somos missionários porque nós somos filhos de Deus. Somos chamados a fazer a missão com Ele. Isso é inerente à nossa existência. Isso não é para alguns especiais, como eu disse aqui, Derek, para todos nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Neemias, ele então segue firme na sua missão. E quando ele encontra a oposição na realização da sua missão de reconstruir os muros de Jerusalém, a primeira coisa que Neemias faz é orar. Ele fala com Deus, ele deixa com Deus a parte de Deus. Tem gente que quer fazer a parte de Deus. Tem gente que quer se colocar na posição de Todo-Poderoso quando a gente vai fazer alguma coisa com Deus. Mas a gente tem de deixar o trabalho de Deus com Deus. Especialista em milagre é Ele. Quem faz esse tipo de coisa é Ele. Então a gente deixa, assim como Neemias, a parte de Deus com Ele. Então Neemias ora. E a segunda coisa que ele faz é colocar guardas, porque ele sabe que esses homens podiam vir e atacar. Então Neemias faz a parte que lhe cabia, ele vigia, ele coloca guardas ali literalmente para vigiar se alguém vinha para poder atacar. Neemias faz a parte dele quando ele encontra oposição. Versículo 10 ao versículo 12, a gente vai ver o povo de Judá fraquejar na missão. O povo de Judá era o povo que estava em maior número ali no Reino do Sul. A gente tem a meia tribo de Manassés, Benjamim, e o povo de Judá era o maior número no Reino do Sul. No entanto, é esse povo que era talvez o mais interessado na missão de reconstruir os muros de Jerusalém, é o povo que fraqueja. E eles representam hoje para nós gente que desanima quando encontra dificuldade na missão. Gente que, como diz a gíria, pipoca. Quando olha a dificuldade de organizar um congresso como esse, pipoca, sai fora. Não entende que para isso aqui acontecer, muita gente tem que trabalhar duro, tem que correr atrás. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que se estão correndo atrás. Meus parabéns a todos vocês. Imagino que tem sido difícil. Mas o povo de Judá mostra para a gente aqui que tem gente que desanima. E a gente tem que orar por essas pessoas também. Judá aqui representa gente que desanima quando encontra dificuldade. Mas Neemias mostra
que vale a pena continuar servindo ao Senhor na missão, mesmo apesar das dificuldades. Porque Neemias, apesar de ver dificuldades, ele é um líder que tem como característica ser motivador. Abra aí no capítulo 2, versículo 17 e 18, e a gente vai ver o que Neemias faz quando ele encontra o povo lá em Jerusalém. Neemias capítulo 2, versículos 17 e 18. Diz assim o texto: Então ele disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: Sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Olha que coisa maravilhosa, um líder motivador. Ele, quando chega a Jerusalém, ele reúne o povo e ele vai falar com o povo, ele vê a situação do lugar e Neemias diz: olha pessoal, a gente não pode continuar nessa situação, nessa cidade destruída. Essas fotos que o missionário mostrou aí, essa situação não pode continuar como está. A igreja brasileira precisa ter resposta para isso. A igreja do Senhor no mundo precisa ter resposta para isso. Gente que ama a Deus precisa ter resposta a essa situação terrível. E Neemias diz: a gente não vai continuar como está, não. A gente precisa fazer algo. Algo pode fazer, a gente pode mudar a situação. E ele mostra que algo podia ser feito. Diz o texto que ele disse que precisava reconstruir os muros, para que a cidade pudesse ser segurança novamente. E Neemias, ele era motivador, eu digo aqui, porque ele aponta o porquê eles deveriam fazer. Não era pela capacidade dele como grande líder, não era pelas condições do povo, porque o povo era bom, o povo tinha condição. Não. Neemias diz que eles não podiam continuar naquela situação, mas ele diz e motiva o povo a sair daquela situação por conta de Deus. Neemias mostra que Deus, mais uma vez, estava intervindo na história do povo dele. O povo estava pagando pelo pecado, mas Deus estava intervindo na história. Deus não abandonou o seu povo. Neemias estava lá na Pérsia, e Deus move o coração desse homem para sair de lá, da situação de vida que ele tinha, para ir a Jerusalém e começar a reconstrução da cidade a partir dos muros. E Neemias mostra que Deus estava nessa situação, porque quando Neemias fala que ele veio, ele fala: olha como é que o rei Artaxerxes, ele foi bondoso comigo. Quando eu falei para ele da situação da cidade dos meus pais, olha, ele foi bondoso, ele deixou eu voltar, ele me deu cartas que me garantem proteção, que me garantem alimento, que me garantem material para reconstruir os muros. Esses caras aí, eles estão ameaçando a gente vai pôr guarda, a gente precisa se proteger. Mas a nossa proteção vem de Deus, porque nós estamos em menor números. Se eles se reunirem, eles destroem a gente. Mas se eles destruírem a gente, eles vão ter que se ver com Artaxerxes. E os caras tremem na base, eles não encaram Neemias. Eles não atacam Neemias e o povo, porque eles sabem que o rei da Pérsia podia vir e mudar a situação deles, e destruir Sambalate, Tobias e todos os árabes. Deus estava intervindo na história de Neemias, um homem que tinha uma visão sem fronteiras, que vivia num outro país, numa outra condição de vida, mas que se identificava com o povo que estava distante lá, em sofrimento e em humilhação. Neemias era um líder motivador. Ele motiva o povo a partir da percepção de que ele tem de Deus, que é quem de fato está em missão e quem está agindo na história da humanidade. Versículo 13, a gente vai ver Neemias posicionar as pessoas em lugares estratégicos. Mas algo que Neemias mostra para a gente, nos ensina a respeito de estratégia quando nos envolvemos com o Deus missionário.
Precisamos pôr as pessoas certas nos lugares certos. Colocar pessoas nos lugares estratégicos. Por exemplo, aqui a gente viu coreografia, teatro, música. Eu tenho certeza absoluta que eu não sou pessoa para isso. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade até de fazer desenho. Sempre me dei mal nas artes. Aliás, no ensino médio, quando eu já era convertido, vou confessar aqui meu pecado, pastor. Eu trocava com um colega meu. Ele fazia os meus trabalhos de artes e eu fazia os trabalhos dele de português. Para que eu pudesse alcançar nota. Tamanha dificuldade eu tenho para desenhar e para criar algo. Eu sou uma pessoa pouco criativa. Não é um talento que eu tenho. Mas as pessoas que estavam aqui mostraram talento. E eu tenho certeza que eu posso fazer outras coisas. Futebol é uma delas. E certamente, cada um aqui tem um dom que Deus dá, um dom espiritual para trabalhar e para fazer essa igreja crescer. E tem dons também que a gente chama normalmente de dons, mas que são aptidões, são paixões, são capacidades de realizar algo. A minha é ensinar futebol, tanto que eu estou hoje frequentando uma sala de aula, ontem eu estava também, para poder me tornar professor, reconhecido, né? Mas eu dou aula de futebol. Agora, tem gente que sabe fazer tantas coisas legais, e a gente não usa aquilo que a gente sabe para glorificar a Deus. E a gente, às vezes, a gente se coloca nos lugares errados, a gente, por conta de achar que aquele que canta, aparece, é mais bonito, às vezes a gente quer cantar e a gente não tem mínima aptidão. E o povo que está no banco sofre com a nossa voz, com a gente desafinado. Por isso, Neemias nos ensina que pessoas certas precisam estar nos lugares certos, lugares estratégicos. Porque uma vez que nós estamos no melhor lugar, que é para nós, fazendo algo que a gente gosta e que a gente tem de fato condição de fazer, Deus potencializa isso. E a obra da igreja do Senhor, ela avança com maior facilidade. Então, Neemias nos ensina a colocar pessoas certas nos lugares certos. Neemias também nos ensina a não ter medo. Ele diz no versículo 14 para o povo de Deus: não tenham medo deles. O povo tinha todas as razões do mundo para ter medo deles. Eram eles que controlavam a região. Eles eram poderosos, eles tinham grana, eles tinham pessoas sob o comando deles, eles tinham armamento, eram em maior número. Enfim, eles tinham tudo para atacar Neemias, o povo, e destruí-los. O povo tinha toda a razão do mundo para ter medo. E Neemias diz para eles: não tenham medo deles. Sabe por quê? Continua o texto no verso 14. Neemias diz: lembrem-se do Senhor. Olha esse líder motivador mais uma vez aí. Não é para vocês não terem medo, porque vocês são bons, vocês têm condições de realizar a obra de Deus, porque vocês podem ir à frente. Não é por isso. Tudo isso Deus dá para a gente. Ele potencializa, Ele faz crescer. E isso é maravilhoso. Mas não é confiado nisso que a gente vai e ataca o inferno. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem está em posição de ataque somos nós. A iniciativa na obra tem que ser nossa. Não é ficar na defensiva como quem espera o diabo atacar. É atacar as portas do inferno, porque Neemias disse: lembrem-se do Senhor. Quando a gente se envolve na obra missionária é por causa dele, é por causa do Senhor, é por causa das coisas que ele faz, é por causa de quem ele é. E ele é o Senhor de missões, ele é o Senhor da missão, é ele quem está na missão. Neemias nos ensina a olharmos para Deus, ao invés de olharmos simplesmente para a nossa limitação, para os obstáculos, para a oposição, para a nossa fragilidade, para o tamanho da nossa igreja, para a falta de dinheiro muitas vezes. Enfim, Neemias fala para o povo: não olhem para isso. Lembre-se do Senhor. Outra coisa que Neemias nos ensina ainda no versículo 14
é que Neemias, ele, quando divide o povo para trabalhar no muro, era bem extenso o muro, ele divide o povo por famílias. E é bem interessante isso. Neemias nos ensina a trabalhar com famílias. Esse ano isso é bem interessante porque nós, batistas brasileiros, esse ano estamos enfocando esse tema, o família, e é um tema que a gente vê que o diabo tem atacado. Quantas famílias a gente vê na igreja que estão passando por graves problemas, famílias sendo destruídas, pessoas esquecendo do compromisso que fizeram um dia diante do Senhor. Porque casamento é compromisso. Porque eu falo para os irmãos, estou há 6 anos casado, e tem dia que é difícil. Tem dia que eu olho para minha esposa e não olho mais para aquela moça que eu olhava há 10 anos atrás, quando eu a conheci, e falava, ai, que pessoa maravilhosa que é a Adriana. Tem dia que eu tenho vontade de torcer o pescoço dela. Eu tenho dia, ela eu tenho certeza que é todo dia. Mas Deus diz que a gente tem de ter compromisso. E eu louvo a Deus pela Adriana, porque se eu estou aqui hoje também é porque ela me ajudou muito ontem. Ela me ajudou muito. 1h da manhã ela estava arrumando a minha bolsa, porque eu escolho as coisas, mas eu não sei arrumar muito bem. E ela tem um jeitinho todo especial. E eu tenho certeza que no campo missionário, Deus vai abençoar muito a nossa família. Eu, Adriana, Daniel e Mariana. Na obra dele, que nós vamos nos envolver com ele. Porque a família potencializa a nossa ação. Juntos nós somos mais fortes. E às vezes a gente esquece isso nas nossas igrejas. Esquecemos a importância de coisas como perdoar, de reconhecer aquilo que o outro faz por nós. Mas Neemias nos ensina a valorizarmos a nossa família. E ele separa o povo por famílias por causa de outra coisa importante. Eles estavam em iminência de guerra. A qualquer momento, os seus opositores poderiam vir e atacá-los. E pode ser que na hora que, se esses caras pensassem em atacar, pode ser que na hora alguém tremesse na base, pipocasse, como foi no caso dos de Judá, né? Que a gente já viu aqui no versículo 10, fraquejaram. Pode ser que alguém mais quisesse fraquejar lá, enquanto construíam. Pode ser. Só que, na hora que tivesse o ataque, talvez o meu amigo Igor, que foi me buscar ali no aeroporto, estivesse trabalhando ali comigo, no muro, na reconstrução do muro. Na hora que ele visse os caras chegando, talvez o Igor saísse correndo. Talvez o Igor fosse ir buscar abrigo e proteção para ele, porque ele não ia querer sair na mão com alguém que vinha para matar a ele e a mim. Pode ser que alguém ia fugir para poder defender o seu vizinho, para poder defender alguém que conhecesse. Mas certamente ninguém ia fugir da luta, sabendo que tinha ali filho pequeno, sabendo que tinha esposa, pai, mãe, familiares. Então, uma vez que a família está envolvida, a gente dá mais um gás na obra. A gente trabalha com mais afinco, com mais zelo. E Neemias ensina isso para a gente, a termos a família também envolvida na missão. Precisamos envolver as nossas famílias na igreja, no trabalho de Deus, na missão que é dele. Neemias ensina isso para a gente. E ele mostra para a gente, no capítulo 4, do 15 em diante, a continuação do trabalho. Ele mostra que o trabalho continua na dependência divina, com oração, falando com Deus e deixando com Deus a parte dele, e com fé, confiando de fato que Deus faz aquilo que ele tem poder para fazer. Porque às vezes a gente ora, a gente fala com Deus, mas a gente não demonstra de fato que temos fé em Deus e que confiamos que ele vai agir. Neemias continua o trabalho com oração e com fé. E com esforço humano, porque ele estava lá reconstruindo os muros e com guardas a postos, fazendo a parte dele. E Neemias, a gente vê no capítulo 6, versículo 15, eu estou terminando aqui.
a gente vai ver nesse capítulo 6, 15, o êxito da missão de Neemias. A gente vê ali nesse capítulo que Neemias levou 52 dias para concluir a reconstrução dos muros. No livro de Neemias nós podemos observar alguns outros feitos de Neemias. Mas eu gostaria de destacar algumas coisas que me chamam a atenção na vida desse homem de Deus, nesse homem que pensava num ministério sem fronteira, mas que antes de começar como um povo como um todo, no coletivo, começava no individual, nele mesmo, em mim, em você. E Neemias, a primeira coisa que me chama a atenção dele é a sua consciência de missão. Ele entendia que ele não precisava que ninguém viesse falar para ele: Neemias, você tem um chamado especial de Deus para isso ou para aquilo. Porque uma vez que pertencemos ao Senhor, que somos igreja, de parte da igreja de Jesus Cristo, nós somos vocacionados. Nós estamos em missão. Então Neemias tinha consciência de que ele era um missionário e de que ele devia se envolver na obra que era de Deus. Outra coisa, ele era um homem devoto. Para se envolver na obra de Deus não dá para ser qualquer um. Tem de ser gente que se importa de fato com as coisas de Deus. E Neemias era um homem assim. Ele era um homem de oração. Todo momento, tudo que ele fazia, ele dependia de Deus, ele falava com Deus, ele buscava a orientação de Deus. Deus estava sempre no papel central da ação de Neemias. Deus é quem estava em missão e direcionava a vida desse homem, porque ele se colocava em oração, buscando entender a vontade de Deus. E é por isso que não precisou ninguém falar para Neemias que ele tinha de ir a Jerusalém. Quando ele sabe da notícia, ele vai, porque ele é um homem que está constantemente em contato com Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo. Muito embora ele servisse a um rei humano, ele servia sobretudo ao Rei dos Céus. Outra coisa é que Neemias, ele era um líder que usava a sua influência, a sua posição para beneficiar o povo e glorificar a Deus. Quantos dos nossos líderes estão preocupados em status, em posição? Eu não falo simplesmente de pastores, líderes na igreja, talvez professor de escola bíblica dominical, líder de jovem, líder de, porque nós damos nomenclatura para as coisas na igreja. Nós temos uma visão departamentalizada da igreja. Eu não estou falando que isso é errado, esses líderes são necessários, mas precisam usar a sua posição para glorificar a Deus e para abençoar o povo. Neemias ensina isso para a gente. E outra coisa é que Neemias era um líder servo. Ele não era aquele líder que está à frente, sou o líder Neemias, de forma alguma. Ele pegou lá na colher de pedreiro e nas armas lá junto com o povo. O texto bíblico termina mostrando que Neemias passou esses 52 dias de reconstrução do muro sem tomar banho, porque ele estava lá de dia trabalhando e de noite de guarda, como todo mundo. Aliás, não como todo mundo, como ele e alguns de seus irmãos, termina o texto bíblico, porque tinha gente que conseguiu descansar. Neemias e um certo grupo não, ficaram lá constantemente trabalhando, supervisionando. E outra coisa, Neemias tinha consciência da importância de todos, do papel de todos na missão. A gente quer uma igreja sem fronteiras? Beleza, a gente vai ter. A igreja pode ser sem fronteiras quando cada um de nós se colocar com a mão na obra, trabalhando, vigiando em parceria com o Senhor, na visão correta que Neemias nos apresenta. Não adianta nós termos uma igreja missionária, e eu sei que essa igreja é. Eu estive aqui 2 vezes já no passado, há 10 anos estive aqui com a minha turma de Projeto Radical, e alguns anos atrás estive aqui no casamento da Aline e do Tiago. Eu sei que essa igreja é missionária.
Eu sei o porquê dessas bandeiras aqui. A Aline me falava muito do pastor Valdemir durante o nosso treinamento lá no CIEM e também lá na África. Conheço da igreja, mas não adianta ter liderança com visão se cada um de nós não tem. Se cada um de nós não realmente entendermos que a missão é nossa, a missão é minha, de Fabiano, talvez eu esteja atrapalhando o trabalho do pastor aqui como nosso líder. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a gente possa compreender o nosso papel da missão. Que uma igreja sem fronteiras, para ela existir, ela parte primeiro da visão do indivíduo para depois do coletivo. Amanhã eu falo do coletivo. Que Deus nos abençoe. A palavra está com quem de direito.